Você sabia que dentro de sua cabeça existe um universo inteiro esperando para ser explorado? É o seu cérebro. Essa maravilha da natureza é uma das estruturas mais complexas e fascinantes do universo. Vamos embarcar em uma jornada para desvendar os mistérios e curiosidades desse órgão incrível que nos torna quem somos. Imagine uma orquestra tocando uma sinfonia complexa e emocionante. Assim é o cérebro, com bilhões de neurônios trabalhando em perfeita harmonia para nos permitir pensar, sentir, lembrar, aprender e interagir com o mundo ao nosso redor. Para começar, vamos falar sobre o peso do cérebro. Ele pode parecer pequeno, mas representa cerca de 2% do nosso peso corporal. Em média, o cérebro humano adulto pesa cerca de 1,5 kg. Parece um pouco, mas esse órgão compacto é responsável por consumir uma quantidade surpreendente de energia. Na verdade, mesmo sendo apenas 2% do nosso peso, o cérebro utiliza cerca de 20% do oxigênio e até 25% da glicose que consumimos diariamente. É como um carro esportivo que precisa de um combustível de alta octanagem para manter seu desempenho máximo. Qual é a capacidade de armazenamento do cérebro? É simplesmente fenomenal. Ele pode armazenar o equivalente a cerca de 1000 terabytes de informações. Isso significa que é capaz de memorizar fatos, rostos, cheiros, filhos e experiências incontáveis ao longo de toda a vida de uma pessoa. É como ter um disco gigante rígido interno, capaz de guardar todas as memórias e conhecimentos que acumulamos ao longo dos anos. Mas não é só isso. O cérebro também é uma verdadeira rede de conexões. Imagine uma cidade superpovoada, com bilhões de ruas e estradas interligando todos os seus habitantes. Assim é o cérebro, com mais de 100 bilhões de neurônios interconectados por trilhões de sinapses. Para você ter uma ideia, o número de conexões no cérebro humano é maior do que o número de estrelas na Via Láctea. É como se cada pensamento, memória ou emoção fosse uma pequena faísca que acendesse uma rede complexa de atividade cerebral. E não para por aí. O cérebro é dividido em várias partes, cada uma com funções específicas e fascinantes. A massa cinzenta, por exemplo, é composta principalmente por corpos de células nervosas e está envolvida em processos como pensamento, percepção e controle muscular. Já a massa branca é formada principalmente por fibras nervosas e atua como uma espécie de cabo de comunicação entre diferentes partes do cérebro e do corpo. Mas o que torna o cérebro ainda mais incrível é a sua plasticidade. Isso significa que ele é capaz de se adaptar e mudar ao longo da vida, especialmente em resposta ao aprendizado e à experiência. Por exemplo, estudos mostram que o cérebro dos músicos profissionais pode ser diferente do cérebro das pessoas que não têm treinamento musical, com áreas específicas do cérebro associado à música sendo mais desenvolvidas nos músicos. E que tal a energia que o cérebro produz? Surpreendentemente, o cérebro humano é capaz de gerar energia suficiente para acender uma lâmpada de 25 watts. Isso mesmo, a eletricidade que flui através das sinapses e dos neurônios cria uma quantidade significativa de energia, mesmo que não esperamos ver ou sentir isso diretamente. Mas vamos falar um pouco sobre o cérebro e o sono. Você sabia que o sono desempenha um papel crucial na consolidação da memória e no processamento de informações? Durante o sono, o cérebro passa por diferentes estágios, desde o sono leve até o sono profundo e o sono REM, Rapid Eye Movement, que é quando ocorrem os sonhos mais vívidos. A privação do sono pode ter efeitos graves no funcionamento do cérebro, incluindo problemas de memória, dificuldade de concentração e até mesmo mudanças na saúde mental. E que tal a relação entre o cérebro e o exercício físico? Estudos mostram que a atividade física regular pode ter um impacto positivo no cérebro, aumentando a neurogenese, produção de novos neurônios e promovendo a plasticidade cerebral. Além disso, o exercício também está associado a melhorias na função cognitiva, humor e bem-estar emocional. Outro aspecto fascinante do cérebro é a sua capacidade de recuperação de lesões e traumas. Por exemplo, em casos de lesão cerebral traumática, o cérebro pode passar por um processo de remodelação e reorganização, permitindo que outras áreas assumam funções perdidas ou danificadas. Essa capacidade de plasticidade cerebral é especialmente impressionante em crianças, cujos cérebros ainda estão em desenvolvimento e são mais maleáveis e adaptáveis do que os cérebros de adultos. E que tal a relação entre o cérebro e a emoção? O cérebro desempenha um papel fundamental na regulação das emoções e do humor. Áreas específicas do cérebro, como o córtex pré-frontal e o sistema límbico, estão envolvidas na percepção e processamento das emoções, enquanto neurotransmissores como a serotonina, dopamina e noradrenalina desempenham um papel crucial na regulação do humor e bem-estar emocional. Enfim, o cérebro é realmente uma maravilha da natureza.
É como se fosse um universo inteiro dentro de nossas cabeças, cheio de mistérios, curiosidades e potencialidades infinitas. À medida que continuamos a desvendar os segredos do cérebro humano, somos constantemente lembrados de sua incrível complexidade e capacidade de nos surpreender a cada descoberta. Então, na próxima vez que você olhar para o espelho, lembre-se do incrível órgão que está dentro de sua cabeça, trabalhando incansavelmente para tornar cada momento de sua vida possível. Cuide bem dele, alimente-o com conhecimento, desafios e experiências, e ele continuará a surpreendê-lo com sua capacidade de aprender, crescer e se adaptar. O cérebro é verdadeiramente o maior mistério e a maior aventura que podemos explorar, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais da compreensão desse incrível órgão que nos torna humanos.